Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Final Approach Fix. Vamos dar continuidade à familiarização de cartas aeronáuticas IAC. E o tema de hoje será sobre o VOR. Vamos ver algumas pequenas diferenças em relação ao NDB, pois o VOR é considerado um procedimento de não precisão. Uma grande diferença que vocês vão ver em relação a uma carta NDB é que no VOR a gente pode mensurar a distância. Ou seja, terá um equipamento específico lá na cabine de comando, na qual irá mostrar a distância da sua aeronave em relação à antena VOR. Vamos iniciar? Bem, temos aqui uma carta de Aracaju, Brasil. É um procedimento VOR WISC da pista 12. Carta confeccionada pela Jeppesen, data de revisão 10 de maio de 2024 e a data de publicação, ou a data efetiva, 16 de maio. E o índice da carta 103-2. Temos aqui o indicativo de localidade ICAO e IATA, Serra Bravo Alfa Romeo, Alfa Juliette Uniforme e o nome do aeródromo Santa Maria International. Logo abaixo, nós temos as frequências de comunicações com órgãos ou até mesmo serviços de tráfego aéreo. O primeiro é um Serviço de Informação de Voo de Aeródromo, o AFIS, que também no Brasil é conhecido como rádio. Então, nesse caso, ele vai se chamar Aracaju. Então, rádio, controle, Aracaju. Ao mesmo tempo, esse rádio ele é um controle de aproximação. Então, para os procedimentos IFR, provavelmente este órgão de controle está controlando uma CTR. Logo em seguida, nós temos aqui a Torre Aracaju. Então, além do controle de aproximação, temos a frequência da Torre Aracaju, a qual será responsável em autorizar o nosso pouso, ou não. Logo abaixo, nós temos informações referentes ao procedimento VOR. Então, primeiramente, o nome do VOR, abreviado Alfa Romeo Uniforme, e a sua frequência em MHz, 115,4. Se nós olharmos aqui na caixa referente ao VOR, 115,4 e a sua abreviação, Alfa Romeo Uniform. O nome do VOR se chama Caju. Temos aqui também uma informação delta, que significa que este VOR acompanha um sistema que vai mostrar a distância da aeronave em relação à antena, que é o DME. E temos aqui o código Morse referente a cada letra abreviada, Alfa Romeo Uniforme. Logo em seguida, nós temos o curso de aproximação final 108 graus. Então, este cara aqui é muito importante quando nós estivermos na perna final. Temos aqui um fixo, um waypoint, depois a gente vai verificar no Plan View, SDEP 1610 pés, e logo em seguida temos 1587 pés. Então, entre parênteses, é a altura, e em destaque, fora de parênteses, é a altitude. MDA, 570 pés, e MDH, 550 pés. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que significa MDA e MDH, podem ir lá na carta NDB, que eu explico o que isso significa. Elevação do aeroporto, 23 pés, e da pista, 23 pés. Ao lado, nós temos a MSA. Caso tenham dúvidas em relação à MSA, eu explico com mais detalhes no capítulo referente a STAR e também no NDB. Mas aqui, brevemente, a MSA vai separar dentro de uma área específica, um raio específico, a qual será
referenciado por um waypoint, um ARP, ou até mesmo um NDB ou VOR, nesse caso aqui será o VOR Alfa Romeo Uniform, a proteção vertical da aeronave com qualquer obstáculo que esteja abaixo deste raio. O padrão, 25 milhas náuticas. Caso tenha distâncias diferentes, isso será publicado na carta, aonde está aqui a MSA. Como no caso, está informando 15 milhas náuticas num determinado setor. E nesse caso aqui, nós temos uma área de 190 graus, curso, aqui é como se tivesse um VOR, então aqui é curso 190 graus até 110 graus, no raio de 25 milhas náuticas, então setor norte, setor leste, setor sul e setor oeste, 3.000 pés. Então aqui é uma altitude mínima de segurança para você sobrevoar esta área. E do curso 110 graus até o curso 190 graus, nós temos aqui 4.000 pés. E uma marcação, número 1. E aqui ele informa que pode cair para 3.000 pés dentro do raio de 15 milhas náuticas. Então, esses 4.000 aqui é 25 milhas náuticas. E caso você esteja a 15 milhas náuticas em relação ao VOR, Alfa Romeo Uniform cai para 3.000. Temos aqui a transcrição da aproximação perdida. Então, suba para 3.000 pés. Mantenha a radial de afastamento, outbound, Alfa Romeo Uniform VOR, 108 graus, até 2.000 pés. Então, primeiramente, eu tenho que subir para 3.000. Quando eu estiver no afastamento, na radial 108 graus em relação ao VOR, eu tenho que manter esse afastamento até 2.000 pés. Após eu cruzar esses 2.000 pés, eu vou curvar à direita e voar direto para o VOR Alfa Romeo Uniform para fazer a espera. A gente vai ver isso no Plane View. Altitude Set em HPA, então a referência vai ser em hectopascal. Elevação da pista 1 HPA. Então, este 1 HPA vai ser a conversão para a elevação da pista em pés, na proporção de 1 HPA para cada 30 pés. Nível de transição pelo ATC, então vai ter um capítulo específico explicando como você encontra o seu nível de transição. Aqui ele informa pelo ATC, então, um determinado momento, o órgão de controle vai informar qual é o seu nível de transição. Caso você esteja fazendo uma simulação IVAL, VATSIM, provavelmente para este aeródromo ou qualquer outro que você esteja fazendo uma operação VOR, não tem ali um controle para te dar as informações. Então você precisa descobrir qual é o seu nível de transição. A gente vai fazer isso num capítulo à parte. E altitude de transição, 4.000 pés. Logo abaixo, o que é requerido, o requisito para operar no VOR WISC, DME. Então, a sua aeronave precisa ter o equipamento DME a bordo. Caso contrário, não será possível realizar este procedimento. Vai ter que olhar outro procedimento VOR que não necessite de DME ou até mesmo mudar de procedimento. Logo abaixo, nós temos aqui o Plane View. Qual é a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer? Isso explicado desde a carta ADC, PDC e GMC. É sempre posicionar o Plane View em relação ao norte geográfico ou verdadeiro. Então, nesse caso, já está posicionado em relação ao norte verdadeiro. Então, eu posso simplesmente dizer o seguinte, que aqui será norte, sul, leste e oeste. Perfeito? Então, em qualquer setor, direção que eu me aproximar do aeródromo, eu sei que estarei em relação ao norte verdadeiro, o setor que eu vou me aproximar. Então, caso você esteja chegando neste setor aqui e perguntarem qual setor você está se aproximando em relação ao aeródromo, se estiver próximo do sul, eu estou me aproximando pelo setor sul.
Caso você esteja aqui a 45 graus entre sul e oeste, estou me aproximando pelo setor sudoeste. Caso você venha exatamente sobre o norte, estou me aproximando pelo setor norte, e assim por diante, aumentando a consciência situacional do piloto, das outras aeronaves que estão próximas a você e também do controlador. Outra coisa que a gente precisa sempre estar ciente é o ponto mais elevado dentro do quadrante da carta. E neste caso, a Jeppesen trabalha em destaque com a seta, informando qual é o ponto mais elevado. A gente viu já em outras cartas, nos capítulos anteriores, que podem ter cotas e até outros obstáculos, como este aqui, por exemplo. E este aqui. Só que de todas elas, o mais elevado está situado a oeste do aeródromo. Lembra, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, caso você se aproxime por este setor, setor uísque do aeródromo, ou até mesmo setor sudoeste do aeródromo, eu tenho que tomar o devido cuidado caso eu esteja muito próximo do solo com este obstáculo aqui. Bem, outra coisa que precisa sempre estar situado é em relação às cores. Então, o que estiver em branco vai ser terreno, solo, e o que estiver no tom azul será rio, mar, lago, entre outros, representando a água. Agora podemos fazer a leitura do nosso Plan View em relação ao procedimento. Então temos aqui o VOR, Alfa Romeo Uniform. Veja que ele está aqui informando a sua simbologia. Ele informa que tem o DME, a sua frequência, a abreviatura do VOR e o seu código Morse. Então, sempre que você estiver se aproximando de uma antena, verifique se você colocou a frequência correta e, ao mesmo tempo, escute o código para você verificar se realmente você inseriu ela corretamente. Ou, caso tenha outros VORs com a frequência muito próxima ou igual, e tenha aqui uma abreviação, um nome diferente, você não se confunda e acabe indo para um VOR diferente. Veja que, logo acima, ele informa que o próprio VOR ele é um fixo de aproximação inicial. Então, ele será um fixo de referência para o início do seu procedimento final. Logo abaixo, nós temos aqui a altitude mínima e recomendável a se manter sobre o VOR. Eu estou a 4.000. Tem problema? Não. Caso você esteja realizando uma órbita, à espera, você estando acima do que está aqui colocado na carta, não tem problema. O que não pode é estar abaixo do recomendado. Porque aí cabe você fazer a separação e, dependendo de como está a visibilidade, não será conveniente fazê-lo. Bem, então temos aqui curva de afastamento, perna de afastamento, 129 graus, curva de aproximação e perna de aproximação, 309 graus. Como eu sei que esta é a perna de aproximação e esta é a perna de afastamento? Veja que nós temos aqui a seta indicando o sentido e a direção que eu tenho que tomar na órbita. E veja que esta perna aqui me leva para o VOR. Logo, eu estou me aproximando, indo em direção ao VOR. Perna de aproximação. Aqui, como eu estou fazendo uma curva e me afastando do VOR e tomando uma perna que vai me afastar dela, é a perna de afastamento. Então, aqui a gente já consegue descobrir, além disso, qual é a padronização dessa órbita. Então, todas as órbitas com curvas à direita é uma órbita padrão. Se for com curvas à esquerda, é uma órbita não padrão. Por que isso é importante? Primeiro, para definir que caso tenha obstáculos
em outros lados aqui de setores do aeródromo, uma órbita não padrão não seria viável. Até mesmo cidade. Tem cidade ao lado aqui do aeródromo, então fazer a órbita sobre a cidade também não seria interessante. E também para definir os seus setores. Qual setor eu tenho que entrar? Então, já explicado minuciosamente lá no NDB, então caso você tenha dúvidas em relação a isso, vai no capítulo do NDB, mas aqui eu vou simplesmente plotar o que você tem que fazer e aí sim descobrir qual é o setor. Então, da perna de aproximação, que é a 309, sobre o VOR, eu vou prolongar a minha perna. Então, eu puxei aqui o 309, mais um pouquinho aqui para frente. E para o lado que está a órbita, então esta órbita está indo para a direita, eu vou abrir 110 graus. Então, abro aqui 110 graus. Veja que automaticamente abriu os outros 70 graus. E temos os restantes 180 graus. A partir daqui, foi definida as entradas. Então, sempre a entrada do lado da órbita será 1. A que está oposta à órbita será a entrada 2. E o setor restante será 3. Então, setor 1, paralela, setor 2, deslocada e setor 3, direta. Para entrar e realizar a órbita, dependendo do setor que você está, você precisa também seguir uma regra. Isso está explicado lá no NDB. Então, podem ir lá no capítulo anterior, que lá eu explico como se deve fazer. O único ponto é que, na deslocada, se for órbita padrão, eu tenho que subtrair da perna de aproximação 30 graus para eu tomar após o bloqueio. Se for órbita não padrão, eu tenho que somar 30 graus. Então, órbita padrão, eu subtraio, e órbita não padrão, eu somo 30 graus, em relação à perna de aproximação. Ou até mesmo a perna de afastamento. Então, você pega aqui a perna de afastamento, subtrai por 30, e você sabe qual é o rumo que você tem que tomar após o bloqueio do VOR, no setor 2. Todos os outros setores muito bem explicados no capítulo anterior. Ok, então realizei aqui uma das entradas. E o que eu tenho que fazer no momento em que eu estiver no través da estação? Então, fiz o bloqueio, curva de afastamento e cheguei no través da estação. Então, lá no meu VOR, o CDI, que vai ser a barra vertical, ele vai mostrar para mim que vai estar ou para o canto direito ou para o canto esquerdo. Então, como a minha posição da minha aeronave em relação ao VOR, eu estarei à esquerda e o VOR estará à minha direita, a barra ela vai ir para a direita. Perfeito? Porque também você vai selecionar o curso que vai te levar para a estação. Então você precisa centralizar o CDI quando você estiver realizando esta curva aqui. Além disso, o VOR ele trabalha com to e from. Então, o to é indo para a estação e o from é saindo em relação à estação. Então, afastando-se da estação. Quando eu estou realizando aqui a curva, como eu estou fazendo o afastamento, ele vai aparecer para mim from. Quando eu estiver no través, como eu também estou realizando ainda o afastamento, ele vai aparecer para mim to. Por quê? Porque eu estou selecionando o curso que eu quero interceptar na perna de aproximação. Então isso tem que tomar muito cuidado. Então quando eu estiver fazendo a minha órbita, fiz o setor e eu estou curvando para entrar na órbita, eu já tenho que estar
informando lá no VOR este curso. Por quê? Quando eu fizer aqui o rebloqueio e tiver na perna de afastamento, ele tem que mostrar para mim to. Porque o curso que eu selecionei é o que vai me levar para a estação. Não pode ser ao contrário. Ele só vai ser ao contrário quando eu fizer o rebloqueio e tiver no afastamento. Quando eu fizer o través, quando eu passar no través da estação, aí sim ele vai ficar to. Quando ele mostrar para mim to, o que você vai fazer? Vai disparar o cronômetro. E aí, 1 minuto ou 1 minuto e meio. Se é 1 minuto ou 1 minuto e meio, voltem lá também no vídeo sobre NDB. E também precisa considerar a velocidade. Isso também explico no capítulo anterior. Ok, então, mantive aqui o tempo de 1 minuto. Vamos imaginar que estamos aqui mantendo esses 3.000. Então, 1 minuto. Após esse 1 minuto, com vento ou não, mas vamos considerar sem vento, até mesmo vento de través. Após esse 1 minuto, eu curvo para interceptar o curso 309. E a bandeira que vai indicar para mim lá no VOR continua sendo to, porque é o curso que vai interceptar. No VOR, ele mostra o seguinte, ó. Quando o triângulo tiver com a ponta para cima e a base para baixo, isso aqui significa to. Quando no triângulo a base estiver para cima e a ponta para baixo, será from. Então, isso aqui que vai definir o momento em que você vai disparar o cronômetro. Então, quando eu fizer a curva, ele estará from. Quando eu estiver no través, ele vai para to, que é o 309 que você selecionou. Aí sim você vai cronometrar. Ok, estou realizando aqui a minha órbita. Estou autorizado a fazer o procedimento. Então veja que, além do VOR ser o ponto inicial da minha órbita, a referência, ao mesmo tempo ele vai ser o fixo de aproximação inicial. Então, quando eu fizer aqui o rebloqueio e tomar a perna de afastamento, que aqui no caso vai ser a radial 309, o que eu vou ter que fazer? Começar a programar a minha aeronave, a preparar a minha aeronave para a velocidade de aproximação. Então, configurando a minha aeronave em relação aos flaps e diminuindo e, ao mesmo tempo, provavelmente, descendo. Então, aqui a gente está mantendo os 3.000. Vamos manter esse afastamento por 12 DME. Veja que aqui não é em relação a milhas náuticas. A letra delta está referenciado ao DME. Então, mesmo que você esteja com um GPS, essa distância aqui não é em relação ao GPS, é em relação ao DME, o que você está lendo no rádio DME. Então, após essas 12 milhas de distância em relação ao VOR, eu vou iniciar uma curva para a esquerda. Nós chamamos isso aqui de curva base. E vamos interceptar a perna final, que vai nos levar para a antena. Tá? Veja que não necessariamente eu estou na perna final, que eu estou com a proa indo para a minha cabeceira. Por isso que nos procedimentos de não precisão, VOR ou NDB, eles não vão te deixar em um ângulo. Isso não todas as cartas. Essa carta, por exemplo, o ângulo que vai estar entre a perna final com a cabeceira de pouso é pequena. Mas existem outros VORs e NDBs a qual vai te deixar em um ângulo maior. E aí talvez você precise fazer um paracircular, como a gente viu no NDB anterior, ou até mesmo, no momento em que você chegar na MDA, você vai verificar que a pista está num ângulo diferente da sua aproximação, mas você ainda consegue fazer uma aproximação direta. Mas nesse caso você precisa realizar uma curva para então estabilizar em relação à cabeceira. Então, este é das grandes diferenças de um procedimento de precisão
para um procedimento de não precisão. Bem, então estou aqui no curso 108 graus e cheguei no Intermediate Fix, ou fixo intermediário GEDS, que vai estar a 10 DME. Continuo o meu procedimento chegando em SDEP, que vai estar a 5 DME. Então, em SDEP, ele indica aqui 1.610 pés. Continuo a minha descida, chego neste fixo que vai estar a 2.2 DME, Alfa Romeo Uniforme 01, e depois nós temos a 0.2 Alfa Romeo Uniforme 02. Então, provavelmente este ponto aqui vai ser o ponto de arremetida. Depois a gente vai ver lá no perfil vertical. Na arremetida, veja que nós temos aqui a transcrição, o texto que a gente fez a leitura, e também nós temos aqui o que você precisa fazer. Então, você vai arremeter na radial 108 graus, como aqui já está informando, ó, radial 108 graus, e ele informa aqui também outbound, ou seja, mantendo o afastamento, até 2.000 pés. Então, este afastamento aqui, a qual ele está mostrando a curva, ele informa para você que até 2.000 pés. Passou de 2.000 pés, aí sim eu faço a curva para a direita e voar direto para o VOR. Então, no momento em que eu estiver realizando a minha curva, eu vou ao mesmo tempo lá no painel, no instrumento VOR, e vou girando o knob dela até o momento em que a barra vertical CDI ela centralize. Quando a CDI centralizar, eu estou indo em direção a um determinado curso e radial que eu selecionei, em direção ao VOR. Então você precisa só mantenha centralizado e vá em direção a ela. Quando você fizer o rebloqueio, aí sim você pegue a proa 129 graus e coloque no VOR o curso 309, para que você tenha a informação de to, de from para to, e depois disso você cronometra e veja o tempo de afastamento. Faça quantas vezes forem necessárias e novamente o procedimento. Vamos ver agora, no perfil vertical, as informações de altitude. Então veja, eu fiz a minha órbita, estou autorizado, então mantendo 3.000. Faço o rebloqueio e agora eu estou na perna de afastamento, 309, que é o que está aqui. Ó. Veja que de 3.000 até 12 DME, eu tenho que estar a 2.000 pés. Então eu tenho uma distância considerável de sair de 3.000 para 2.000. Então eu programo isso para a minha descida. Se eu chegar a 2.000 antes, eu posso realizar a curva? Não, porque este fixo aqui é o que vai determinar o ponto inicial da minha curva. Então, quando eu estiver exatamente a 12 DME, mesmo que a 10 DME, a 8 DME, eu já esteja a 2.000 pés, eu tenho que manter esses 2.000. Quando eu chegar a 12 DME, aí sim eu faço a curva. Então, eu realizei a curva, mantendo os 2.000, e vou chegar em JEDS, que está a 10 DME. Em JEDS, ele informa aqui, ó, 2.000 também. Então, eu faço toda a curva até chegar aqui em 10 DME, mantendo 2.000 pés. Então, eu não preciso fazer mais nada. Simplesmente manter aqui o curso 108 graus em JEDS. Quando eu passar de JEDS, ou seja, quando tiver a 9.9, eu inicio a minha descida para 1.610 pés. Veja que em SDEP, o DME é 5 milhas, 1.610 pés. Então, justamente a informação aqui em cima. O SDEP vai ser o nosso Final Approach Fix, 1.610 pés. Então, deste ponto aqui até 1.610 pés, vai levar 5 DME. Então, veja que 10 DME, SDEP é 5 DME. Então, eu vou tomar 5 milhas, eu tenho 5 milhas DME de janela
para descer de 2.000 para 1.610 pés. É pouquinho para descer, né? Bem, cheguei a 5 DME, SDEP. Este é o ponto que é o nosso Final Approach Fix. Veja que ele está representado aqui pela cruz de Malta. E este ponto aqui é o que vai definir a minha descida para a MDA. Além disso, sobre esse fixo, eu tenho que já estar devidamente configurado. Talvez colocando o último grau de flap ou fazendo pequenos ajustes de velocidade e de altitude, para que eu não exceda aqui a minha descida, ou dispare a velocidade, ou a minha aeronave saia da estabilidade na descida e eu tenha que arremeter. Ok, então estou devidamente configurado e vou iniciar a minha descida. Veja que ele informa que a rampa ideal de 3 graus. Logo abaixo a gente vai verificar o seguinte, ó, que mantendo o ângulo de 3 graus de descida e uma determinada velocidade da nossa aeronave, ele informa para nós qual é a razão de descida ideal. Então vamos imaginar que nós estamos a 90 nós, que é a nossa velocidade final. Veja que aqui não é a velocidade indicada, é em relação a ground speed, velocidade em relação ao solo. Então, a razão de descida ideal é 478 pés. Eu não consigo colocar 478 pés no meu variômetro. Então você coloque 480. Fica ali próximo de 450. Enfim, tente deixar próximo. E aí sim você vai estar exatamente nesses 3 graus de descida. E eu vou descer até onde? Veja que ele mostra uma linha de estabilidade, tá vendo? Para você manter o voo reto nivelado até 0.2 DME. Aqui ele informa MDA. Qual que é a MDA? A gente pode olhar aqui embaixo, ó, 570 pés. E a MDH, 550 pés. Lá em cima também tem essa informação. MDA, 570 e MDH, 550. Então, de 1.610, eu tenho que descer até 570 pés. Bem, quando eu chegar aqui na MDA, eu vou arremeter? Não. Por quê? A arremetida, ele já está informando aqui por este símbolo, que é o Missed Approach Point, o MAPT. Então, eu só vou arremeter quando eu olhar no meu DME e informar que eu estou a 0.2 em relação ao VOR. Aí sim eu faço a minha arremetida. E na arremetida, como eu vou fazer o rebloqueio, aí sim eu pego a radial 108 graus. Então, até este ponto aqui, antes do rebloqueio, no meu VOR, ele vai estar informando to. Após o rebloqueio, lá no VOR, ele vai informar para mim from. Aí ele vai modificar aqui o símbolo. Aí eu sei que eu vou estar na radial 108 de afastamento, o outbound. Vamos limpar aqui. Bem, veja o seguinte. As distâncias que nós estamos vendo aqui embaixo não é em relação ao DME. Veja que ele está aqui em cinza, mas essa distância é em relação à cabeceira, ou seja, milhas náuticas. Então, caso você esteja com o GPS ao mesmo tempo, você pode verificar que vai ter uma distância diferente. Por quê? Veja que da cabeceira em relação ao VOR, nós temos uma distância aqui, ó, informada. Ó. Veja, tem uma janela aqui. E quantas milhas náuticas temos de diferença aqui? Aqui já informa para mim, 0.2. Então, sobre a cabeceira, vou limpar aqui, ó. Sobre a cabeceira, ainda vai faltar 0.2 em relação a quem? O DME, que está sintonizado no VOR. Então, essa distância é 0.2. E isso não está contabilizado aqui, porque as milhas náuticas em relação à cabeceira. Veja que aqui ele informa ó, distance to threshold. E as distâncias informadas aqui é a distância da aeronave em relação à cabeceira. E a altitude que você precisa manter, que é o recomendável. Então, em SDEP,
1.610, ó, 1.610. A 4 milhas da cabeceira é recomendável estar a 1.347 pés. A 3 milhas da cabeceira, 1.028 pés. A 2 milhas da cabeceira, 710 pés, que é justamente este ponto aqui, ó. Então, esse ponto 2 é justamente o DME que eu vou ler. Mas em relação à cabeceira é 2. E a 1.6, que é este ponto aqui, ó, exatamente aqui, é 570, a minha MDA. Então, tome o devido cuidado em relação a isso aí, tá? Está lendo esta distância, não é em relação ao DME, é em relação à cabeceira. Bem, lá no NDB, eu tinha informado para vocês que, caso vocês não tenham referência de distância em relação ao NDB, a antena, a gente poderia realizar o VDP. Caso você não tenha um GPS que mostre essas distâncias em relação à antena e você só tenha o ADF, nós não temos mais como mensurar a distância. Então, o VDP ele vai ser irrelevante. Nesse caso, o VOR ele já te dá a informação de distância, o DME, mesmo que você não tenha GPS. Então, o VDP ele vai ser o ideal para você saber o ponto correto para você iniciar a sua descida. Por quê? Veja, se eu seguir o que está aqui na carta, 1610 até a minha MDA, 570, vamos imaginar que nós temos uma visibilidade reduzida. E você só consiga ver a pista exatamente, vamos dizer aqui, a ponto 1 em relação ao MAPT. Então, você conseguiu estar visual com a pista e aí você precisa descer aqui, realizar uma descida muito íngreme. E aí, nesse caso, você acaba desestabilizando a sua chegada. Então, nesse caso, escolha a arremetida, para você não se perder aqui e causar um acidente. Então, o VDP ele vem para facilitar e aumentar a segurança de voo. Então, veja, como é que eu faço o meu VDP? Existem duas contas, MDH vezes 3 dividido por 1000 ou MDH dividido por 300. Você pode escolher um ou outro, não tem problema algum. Bem, eu fiz uma conta aqui em relação a vezes 3 dividido por 1000. Qual é a MDH deste procedimento? Então, a MDH ele está informando aqui entre parênteses. Como eu sei? Veja que temos MDA e o H está dentro do parênteses. Logo, esta informação condiz com o que está entre parênteses. 550. Então, esses 550 eu vou multiplicar por 3 e vou dividir por 1000. Logo, o resultado vai me dar 1.6. Esse 1.6 vai ser a distância que eu tenho que realizar o meu VDP. Bem, veja o seguinte. Esse 1.6 eu tenho que somar, eu tenho que subtrair, ou eu não preciso fazer nenhum dos dois. Depende. Se o VOR estiver na cabeceira, eu não preciso nem somar, nem subtrair. Por quê? Essa distância que eu encontrei já vai ser lida diretamente no DME. Agora, como nós temos uma distância em relação aqui da cabeceira com o VOR, eu preciso primeiramente encontrar essa distância e somar essa distância em relação ao VDP encontrado. Então, se o VOR estiver à frente da cabeceira, eu vou somar. Se o VOR estiver antes da cabeceira, eu vou subtrair. Porque se estiver antes da cabeceira, vamos dizer que o VOR esteja neste ponto, eu vou fazer o bloqueio e neste ponto aqui eu vou iniciar o afastamento, mas eu estou pousando. Então eu tenho que subtrair. Como aqui o VOR vai estar à frente da cabeceira,
eu vou pegar o VDP encontrado, que foi de 1,6, e vou somar com a distância. Qual é a distância? Aqui mesmo já está informando, 0,2. Então, 1,6 mais 0,2, eu vou encontrar 1,8. Logo, quando eu estiver a 1,8 em relação à antena VOR, eu vou estar no VDP. E aí, eu continuo a minha descida até chegar na MDA. Caso no próprio ponto do VDP, que vai estar a 1,8, eu já esteja visual, eu já posso continuar e ir para o pouso. Se eu chegar na VDP e não estiver visual, eu já posso realizar a minha arremetida. Porque o VDP é justamente esse cálculo que vai fazer com que eu mantenha ainda os 3 graus de rampa de descida ideal. Caso eu passe da VDP e eu mantenha ali na MDA e esteja visual e inicie a minha descida, eu vou extrapolar essa descida desses 3 graus. E aí eu posso perder ali o controle da aeronave no sentido de aumentar velocidade, enfim, sair da configuração ideal do pouso. Então o VDP ele traz uma segurança maior. Eu vou ter uma distância um pouquinho antes do ponto da MDA, porém, isso proporciona uma segurança em relação, estou visual, eu posso continuar ainda a descida. Não estou visual, eu faço a minha arremetida. Perfeito? Então o VDP ele proporciona você a manter essa descida de 3 graus em relação a você descer direto para a MDA. Ok, temos aqui a TCH, Threshold Clearance Height, então a altura livre de obstáculos em relação à cabeceira, então 50 pés. Logo, se você estiver sobre a cabeceira a 50 pés, você estará livre de qualquer obstáculo abaixo da aeronave. E elevação da pista, 23 pés. Aqui, como já mostrado para vocês no exemplo que eu coloquei, nós temos as velocidades em relação à velocidade em solo da aeronave, o ângulo de descida ideal e também a razão de descida ideal. Aqui ao lado nós temos a informação do PAPI, Precision Approach Path Indicator. Aqui no caso está em relação à pista ao lado esquerdo. Isso aqui é importante? É. Por quê? Logicamente, em relação aos aeródromos espalhados no Brasil, não temos tantos aeroportos próximos uns aos outros. Mas caso tivesse, e também fosse em relação à mesma numeração de cabeceira, essa informação aqui vai trazer uma consciência situacional melhor. Por quê? Caso você esteja se aproximando para a pista, a cabeceira, e você está vendo um PAPI do outro lado, isso informa que você não está na pista correta, ou você não está no aeroporto correto. Então isso aqui também aumenta a sua consciência. Você tem uma tomada de decisão melhor. Opa, não estou na pista correta, ou estou na cabeceira errada. Aqui ao lado nós temos uma forma de você bater o olho e saber qual é a forma como você tem que realizar a arremetida. Então aqui, suba para 3.000 no afastamento da radial 108. Aqui ele informa qual é o nome do VOR e a sua frequência. Para que você não fique aqui procurando no momento em que você está fazendo a arremetida, porque você tem outras coisas para gerenciar, e para você não ficar aqui caçando palavras, você já pode olhar aqui direto o que você precisa fazer instantaneamente e depois você dá aquela olhada quando você reduzir a carga de trabalho numa arremetida. Logo abaixo, nós temos aqui a informação de pouso direto para a pista 1 ou 2. Então, neste caso aqui, por mais que o VOR não esteja alinhado com a pista, mas o ângulo que o VOR te deixa em relação à pista proporciona o pouso direto. Caso contrário, seria um paracircular, assim como a gente viu no capítulo anterior. MDA 570 e MDH 550 pés. Logo abaixo, nós temos aqui
qual é a visibilidade mínima para este procedimento. Então, caso você esteja na categoria Alfa ou Bravo, 1.600 metros. Categoria Charlie e Delta, 2.500 metros. E categoria Eco, não aplicado. O paracircular, Circle to Land, também não é aplicado para este procedimento. Então, como é que funciona aqui em questão da visibilidade? Se eu estiver pousando neste aeródromo e vejo, em relação à meteorologia, que a visibilidade é 2.000 metros, se a minha aeronave for categoria Alfa ou Bravo, o mínimo é 1.600. Então eu posso pousar. Agora, se a categoria da minha aeronave é Charlie ou Delta, veja que o mínimo de visibilidade é 2.500 metros. Então, se é 2.000, lá naquele aeródromo, 2.500 está mais restritivo. Então, eu não posso utilizar este procedimento caso eu esteja na categoria Charlie ou Delta. Como é definida essas categorias? É em relação à velocidade de cruzamento da cabeceira. Não tem nada a ver aqui com pesos. Aqui é em relação à velocidade de cruzamento sobre a cabeceira e cada categoria vai ter uma velocidade máxima. Perfeito? Então você precisa verificar lá no manual da sua aeronave qual é a categoria de cruzamento de velocidade que a sua aeronave vai fazer sobre a cabeceira e vai enquadrar aqui esta categoria. E aí, no caso, você tem que respeitar a visibilidade mínima para esta carta. Logicamente que quando você vai escolher esta carta aqui, você já verificou a visibilidade e você sabe qual é a categoria da sua aeronave. Então você não vai escolher esta carta caso você saiba que a visibilidade está muito próxima aqui ou até mesmo está mais restritiva. Então você seleciona outra carta que vai cumprir os mínimos. Mudanças? Nenhuma. Então, da publicação e da revisão anterior em relação a esta atual, não houve nenhuma mudança. PANS OPS 8168 e o Briefing Strip completados. Na outra carta que temos aqui, veja que o procedimento é lock pista 1-3, mas vai ser utilizado um VOR. Este procedimento lock, ele não é um procedimento ILS. Ele é um procedimento VOR que você utiliza uma das antenas do ILS. Nesse caso, o localizador. Então temos aqui Belo Horizonte, Brasil. Procedimento lock para a pista 1-3. A categoria utilizada para este procedimento, Alfa, Bravo e Charlie. Então, as categorias como eu comentei na carta anterior. Carta confeccionada pela Jepsen. Data de revisão 29 de setembro de 2023 e data de publicação ou efetiva 5 de outubro. Index Number 11-1. Indicativo de localidade ICAO, Serra Bravo Bravo Hotel e IATA Papá Lima Uniform. E o nome do aeródromo, Pampulha Carlos Drummond de Andrade. Logo abaixo, frequências de comunicação. ATIS, isso já está explicado lá na STAR. O controle de aproximação Belo Horizonte com radar, isso eu expliquei também em capítulos anteriores. Torre Belo Horizonte e solo. O solo tem um asterisco, PTO, Part-Time Operation. Então, existe um tempo de horário de serviço. Então, você precisa verificar nos NOTAMs e também no Rotaer qual é o horário de funcionamento e talvez qual é a frequência que você precisa utilizar caso tenha aqui um outro órgão que substitua o ground. Provavelmente vai ser a própria torre, tá? Mas verifique sempre o NOTAM e também o Rotaer, o horário de funcionamento e quais são as frequências que podem ser substituídas. Logo abaixo, em relação ao VOR. Então nós temos aqui o localizador, Índia Papá Mike, 109,3, o curso de aproximação final, 134 graus. Nós temos aqui, provavelmente, o Final Approach Fix, POPRI, 4.500, e a sua altura, 1.919 pés. A MDA, 3.230,
e MDH 649 pés, elevação do aeroporto 2.589 pés e da pista 2.581 pés. A MSA, balizada pelo VOR Bravo Hotel Zulu, dentro do raio de 25 milhas náuticas, 7.000 pés. Aproximação perdida. Então suba para 8.000 pés, mantendo a proa 134 graus e faça a espera sobre o fixo OPSAB. Depois a gente vai ver isso também no Plan View. Logo abaixo, Altitude Set, então HPA, elevação da pista 91 HPA, nível de transição pelo ATC e altitude de transição 8.000 pés. Temos aqui o Plan View, então sempre posicione o Plan View em relação ao norte geográfico. Localize aqui a pista como uma consciência situacional melhor e veja qual é o ponto mais elevado da carta. Então a gente tem bastante informações aqui de cotas, de elevações diferentes, e ele informa aqui o ponto mais elevado. Em relação ao aeródromo, está localizado ao sul do aeródromo. Então 4.000 pés aqui, ó, o ponto mais elevado da carta. Temos também aqui alguns outros obstáculos não iluminados e algumas cotas próximas aqui do procedimento. Bem, então vamos fazer a leitura agora em relação ao procedimento. Então temos aqui o VOR Belo Horizonte, 117.7, Bravo Hotel Zulu, com DME e o código Morse abaixo. Então sempre faça o cross-check. Além disso, nós temos aqui a simbologia que vai indicar do localizador. Então aqui temos o LOC, DME, 134 graus, que é justamente a perna de aproximação final, e a frequência que você precisa sintonizar, a abreviatura e o código Morse. Então, além de você estar voando em relação ao VOR, Belo Horizonte, você também precisa sintonizar o localizador. Então, quando eu sintonizar o localizador, eu vou ter a informação que pode estar no meu VOR, o CDI, que é justamente centralizar o CDI, que vai informar que nós estamos exatamente a 134 graus. Bem, vamos ver. Para iniciar esse procedimento, nós temos dois fixos de aproximação inicial. Nós temos o fixo de aproximação inicial PUMAT e o ERVIN. Então, se eu me aproximar por PUMAT, como eu sei que estou sobre esse fixo? Quando eu estiver a 14.5 DME de Bravo Hotel Zulu. Aí sim, eu estarei sobre esse fixo. E veja que ele informa aqui a altitude recomendada, 7.000 pés. Ao mesmo tempo, ele é um fixo de espera. Então, caso eu precise fazer alguma espera, vai ser sobre esse fixo. Como eu vou definir que eu estou exatamente no través dessa estação? Então, veja, quando eu cruzar esse fixo aqui e fazer a curva de afastamento, eu ainda vou estar me aproximando. Então, este número aqui, essa distância vai diminuir. Quando eu estiver finalizando a curva de afastamento e estiver na perna de afastamento, esta distância aqui começa a aumentar. Então, na curva, ela diminui, vamos imaginar assim que foi para 14 DME. Quando eu finalizar a curva e estou na perna de afastamento, ele começa a aumentar, 14.1, 14.2. Então, quando ele estiver a 14.5, eu vou estar no través da estação, ou no caso aqui no través desse fixo. E aí sim eu vou cronometrar. E aí eu faço a distância, o tempo de 1 minuto ou 1 minuto e meio, depois perna de aproximação e faço aqui a espera quantas vezes forem necessárias. Bem, então nesse caso, 14.5. Deste fixo aqui para o Intermediate Fix, eu vou levar por 100.8 DME. Veja que diminui, né? Vai para 11.7. Então, quando eu chegar nesse fixo aqui, eu vou estar no fixo IVSAN a 11.7 DME. Só que veja agora, que não é mais em relação ao VOR. Vai ser em relação a quem? Índia
Papá Mike. Então, neste caso, eu tenho que ver esta distância agora quando eu estiver sintonizado em relação ao localizador. Então, deste ponto aqui para cá, no momento em que eu estiver fazendo o afastamento, em relação aqui o fixo de aproximação inicial, eu já começo a sintonizar para o localizador, para que quando eu estiver sobre este fixo, ele já me informa que estou a 11.7. Então, não espere chegar aqui para depois sintonizar o localizador. Então, anteceda. E aí, nesse caso, quando você estiver sobre esse fixo, você sabe que vai estar a 11.7. E aí sim, a 11.7, eu vou ir em direção até este fixo POPRE, a 6.5 DME de Índia Papá Mike, e depois a 4.4 DME de Índia Papá Mike, que é o Bravo Hotel 007, e logo em seguida a 1.5 DME de Índia Papá Mike para a pista 1-3. Não estou estabilizado, não deu visual, faço a minha arremetida. E aí na arremetida, eu vou subir para 8.000 pés, eu vou manter a proa 134 graus. E vou manter essa distância até 26.7 DME de Bravo Hotel Zulu. Então, quando eu fizer a minha arremetida, eu tenho que trocar a frequência de localizador para Belo Horizonte, porque este fixo aqui está balizado em relação ao VOR. E aí eu subo para 8.000, quando eu estiver a 26.7, eu vou estar sobre esse fixo OPSAB. E aí eu faço aqui a órbita até ser autorizado e retornar para o procedimento. Se eu me aproximar pelo fixo de aproximação inicial ERVIN, veja que este fixo aqui não está em relação ao VOR de Belo Horizonte. Ele está em relação ao VOR de Charlie November Foxtrot, provavelmente de Confins. Então, se eu estiver me aproximando por este fixo aqui, eu tenho que sintonizar por esta frequência. Aqui é a radial de afastamento, 222. E aqui é o código Morse, Charlie November Foxtrot. Então eu vou manter este afastamento em relação ao VOR quando estiver indicando aqui 20.4. Então, quando estiver a 20.4, eu vou fazer uma espera ou eu continuo aqui para ir em direção ao Intermediate Fix. E nesse caso, o Intermediate Fix é o Índia Papá Mike. Então, quando eu estiver me aproximando, eu faço essa mudança, já colocando o curso de aproximação final, e aí o CDI vai me mostrar que a barra vai estar à esquerda. Então, quando eu começar a fazer a curva, veja que nesse caso aqui, ele é um flyby. Então, eu não posso passar sobre ele para depois eu fazer a curva. Eu vou antecipar. Então, como é que eu sei que eu preciso fazer essa antecipação? Quando o CDI começar a se movimentar. Então, ele se movimentando, o CDI vai começar a vir para o centro do instrumento. E aí eu vou fazer a minha curva até centralizar o CDI. Quando eu centralizar o CDI, aí sim eu estou no localizador 134. E aí eu faço todo o procedimento até eu fazer o pouso ou a arremetida. Vamos logo aqui embaixo. Então, no perfil vertical, ele informa para nós, IVSAN. Veja que ele não mostra qual é a altitude que você tem que manter antes, porque vai depender. Embora ele informe aqui 7.000, mas você pode chegar por PUMAT ou ERVIN. Então ele não informa aqui o fixo de aproximação inicial. Isso vai depender de onde você está se aproximando. Mas IVSAN, como ele é o fixo que vai ligar os dois, ele já vai informar aqui no perfil vertical. Então 5.700 a 11.7 DME do localizador. Ok, centralizei o meu CDI 134 e agora eu vou chegar em POPRE ou POPRI. Nesse caso, a 6.5 DME de Índia Papa Mike, 4.500. Então eu vou ter esta janela de 11.7 até 6.5 para eu realizar essa descida.
Quando eu chegar aqui sobre este ponto, 6.5 e 4.500, eu continuo a minha descida. E vou passar aqui no delta 4.4, Índia Papa Mike. Qual é a altitude? 3.746 pés. Continuo a minha descida até chegar a MDA. Quando eu chegar a MDA, 3.230 pés, eu vou manter até fazer a arremetida aonde? Na cabeceira. Veja que a arremetida não é em relação ainda ao DME do localizador, porque ele informa aqui, ó, que quando eu estiver mostrando lá no DME 1.5, é a mesma coisa que dizer que eu estou sobre a cabeceira. Aí sim eu faço a arremetida. Caso contrário, se eu conseguir visualizar antes a pista, eu continuo a minha descida. Veja que este localizador aqui, mesmo que eu esteja localizado e pareça ser um ILS, ele não tem informação de glide. Então, se tiver a informação de glide, ele entra como um procedimento de precisão. Como aqui ainda a referência é somente o localizador, com o VOR, nesse caso, ele é um procedimento de não precisão. Por isso que ele tem aqui a MDA e você precisa manter um voo reto nivelado. Bem, aqui nesse caso, como é que eu vou descobrir qual vai ser o meu VDP? Então, eu pego a MDH, multiplico por 3, divido por 1000. E essa distância que eu descobrir, eu vou somar, subtrair ou nenhum dos dois, em relação à referência do procedimento. Nesse caso, a referência vai ser o localizador, a distância em relação ao localizador. Por quê? O localizador ele sempre vai estar na cabeceira oposta. Então veja que esta simbologia aqui é justamente do localizador. Então, se eu for pousar na cabeceira 1 no 3, o localizador da cabeceira 1 no 3 está do outro lado. Caso tivesse na própria cabeceira, eu estaria fazendo um back course. E é proibido no Brasil. Então, nesse caso aqui, sempre o localizador vai estar do lado oposto. Então, essa distância daqui para cá é justamente esse 1.5. Porque o localizador está aqui. Então, eu vou somar essa distância que eu descobri lá do VDP mais 1.5. E aí, essa distância é do meu VDP. Quando eu chegar nessa distância aqui, eu vou olhar para fora. Está visual com a pista, continua a minha descida. Ele sempre vai te entregar um VDP um pouquinho antes. Porque aí você tem como ainda olhar, verificar e continuar. Caso contrário, você faz a arremetida. Perfeito? Veja que aqui agora, essa distância é em relação à cabeceira. Não é a distância em relação ao DME e muito menos do VOR. Então, inicia aqui do Final Approach Fix, 4.500, a 4 milhas náuticas, 4.117, a 3, 3.746, a 2, 3.374 e a 1.7, 3.230 pés. Logo abaixo, para você manter este ângulo de 3.5, veja que ele é um pouquinho mais íngreme em relação ao padrão que é 3, você vai seguir a velocidade que você está mantendo com a razão de descida. O PAPI ao lado esquerdo, justamente para você aumentar a sua consciência situacional e verificar, o PAPI nessa pista é à esquerda, mas eu estou alinhado e estou vendo à direita. Então está errado, você está na cabeceira ou no aeroporto errado. E aqui a informação para você bater o olho e saber o que você precisa fazer na arremetida. Então suba para 8.000, mantendo a proa 134 e voando para OPSAB. E aí depois você pode aqui, diminuindo a carga de trabalho, você olhar com mais tranquilidade o que você precisa fazer, qual é a distância que você precisa manter. Logo abaixo, pouso direto para a pista 1 no 3, então a MDA 3.230 pés e MDH 649 pés. O paracircular não aplicado. As categorias em relação à velocidade de cruzamento de cabeceira, Alfa e Bravo 1.600 metros, visibilidade mínima,
categoria Charlie 3.000 metros, categoria Delta não aplicado. E mudanças. Em relação à carta anterior, luzes. Luzes de cabeceira, pode ser luzes do papi, algo que foi alterado. O Panzo PS 8168 e o Briefing Strip finalizado. Com isso, concluímos o capítulo de IAC VOR com localizador. Até a próxima!